Tem gente que gosta de fazer esse negócio, não, mas tudo bem. Fale algo de bom para a pessoa que está ao seu lado. Alguma coisa boa, uma palavra boa. Pode ser uma, duas. É possível? Tá, mas aí, beleza? Já falou? Fala de novo. Fala da direita, da esquerda, de trás, da frente. Aleluia. Certamente hoje nós já falamos muita coisa. Coisa boa. Quem sabe outros tentando. Quem sabe o ambiente da nossa casa. Pode ser que você tenha assim, proferido algumas palavras não muito convenientes, né? A verdade, queridos e queridas, assim, de uma maneira bem simples de dizer sobre a palavra, eu diria que as palavras que saem dos nossos lábios são meios pelos quais nós comunicamos uns com os outros. Mesmo aquelas palavras que não proferimos são meios pelos quais nós comunicamos. Há muita palavra que não é dita, né? Uma redundância que não é verbalizada, mas que são verdadeiros meios de comunicação. Não é verdade? Pelas palavras nós expressamos sentimentos, ideias, expressamos desejos, verdades. Muitas vezes expressamos mentiras. Pelas palavras, inclusive, nós podemos manipular. Você já se viu manipulado por palavras de outros? Mas deixa eu ser mais assim. Você já se viu manipulando outros pela sua palavra? O esposo, a esposa, os filhos, os pais, né? Olha como a palavra é algo poderoso. Dependendo da maneira como as palavras são colocadas ou proferidas, elas trazem benefícios. Estou falando aqui uma coisa simples de entender. Tipo, estímulo, motivação. Pelas palavras que proferimos nos diversos ambientes, nós agregamos, mas também pelas palavras nós podemos agredir, desmotivar. Você já se viu desmotivado pela palavra de alguém? Pelas palavras podemos ferir, ou sermos feridos, trazer confusão. Quanta confusão palavras proferidas têm provocado. Pelas palavras que nós proferimos, podemos construir, edificar, ou até mesmo destruir. E nessa direção, afirmo que pelas palavras expressamos santidade ou pecado, vida ou morte. A sabedoria bíblica, Provérbios 12:18 diz: alguém há cuja tagarelice, sabemos o que é tagarelice, né? É como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Uma palavra que sabe. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que a bem utiliza, come do seu fruto. E aqui ainda mais uma coisa muito clara que a Bíblia diz: as palavras que nós proferimos, segundo o que Provérbios diz no capítulo 18:21, no sentido de que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza como do seu fruto, o que proferimos,
que proferimos também produz algum tipo de fruto. E a palavra de Deus nos instrui, o apóstolo Paulo, mais precisamente, acerca da importância de se cultivar uma vida de santidade. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E nós podemos e devemos cultivar uma vida de santidade, entre outras vias pelas quais nós cultivamos e manifestamos uma vida de santidade. Está a via da palavra. A nossa vida de santidade é evidenciada também pelo modo como nós falamos. A santidade, a nossa vida em Cristo, a sua santidade, a sua vida em Cristo se expressa também no modo como você fala, no modo como nós falamos. O apóstolo Paulo mostra que isso está relacionado com a nossa vida em Cristo Jesus. E no texto que nós lemos, Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita aos que ouvem. Paulo está focando, queridos irmãos e irmãs, um falar em santidade em nossas relações como igreja, em nossas relações também como família, como corpo de Cristo. Paulo diz: fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o nosso foco nesta noite, de maneira muito assim simples, é justamente nessa direção: o falar em santidade. O que é o falar em santidade no sentido prático? Dentro do que o apóstolo Paulo expõe na sua carta aos Efésios, primeira coisa, falar em santidade é falar a verdade com o seu próximo, deixando a mentira. E aqui eu puxo algo muito tremendo que está no Evangelho de João. O Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa que a experiência, a nossa experiência com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa experiência com a pessoa do Senhor Jesus, nos liberta de toda sorte de pecado e das suas consequências, inclusive o pecado que se manifesta no nosso modo de falar. Eu não posso entender uma vida cristã que não reflete um falar transformado. Se verdadeiramente já tivemos no encontro com Jesus Cristo, se estamos crescendo nisso, eu entendo que esta palavra, essa verdade que é o próprio Jesus, nos liberta de todo o pecado e de suas influências, e isso vai refletir no nosso modo de falar, no trato uns com os outros. E a direção do apóstolo Paulo é, no foco do falar em santidade, é no sentido de que falemos a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus, irmão. Vocês estão aí? Amém, queridos? Aleluia. Falar a verdade, no meu entendimento, é muito mais do que uma mudança de hábito. Também. O que seria uma mera mudança de hábito? Eu mentia, mas agora não minto mais. É também isso. Mas a perspectiva do que é o Evangelho, do que é ser uma nova criatura, uma nova criação, para ser mais preciso na tradução do texto paulino. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu entendo que falar a verdade é muito mais do que uma mudança de hábito, no sentido de que eu mentia, mas agora não minto mais, também isso. Eu entendo que falar a verdade com o nosso próximo
tem a ver com a essência da nossa vida em Jesus Cristo. Isso nos leva à realidade do próprio Sermão do Monte. Embora Jesus não foque tanto em alguns momentos, questão da palavra, mas Jesus ali, ele lida com a essência da nossa vida, a essência do verdadeiro discípulo. Aquele homem, aquela mulher, o verdadeiro discípulo do Senhor, é alguém que tem a lei de Jesus Cristo escrita no seu espírito, escrita na sua mente, no seu coração, e ele anda naquele viés que o próprio Jesus Cristo diz: olha, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino. Jesus Cristo está dizendo: aquele que ele segue tem um novo coração, ele não tem uma lei escrita fora de si, mas ele tem uma lei escrita no seu próprio coração, que é um dos elementos da nova aliança. Então, eu entendo, querido e querida, que falar a verdade com o nosso próximo tem a ver com a minha experiência interior, a experiência de uma vida transformada em decorrência do nosso encontro com essa verdade tremenda que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Falar a verdade com o nosso próximo implica, é fruto de uma transformação, mas também implica, amados, numa escolha. Porque Paulo diz que nós devemos falar a verdade uns com os outros, deixando a mentira. Vamos entender esse negócio aqui. Todos nós temos a capacidade de escolha, amém, queridos? Glória a Deus. Deus nos imbuiu dessa condição, nos deu essa condição, a capacidade de escolher. E quando o apóstolo Paulo diz: cada um fale com o seu próximo a verdade, deixando a mentira, Paulo está dizendo, na minha interpretação, que agora em Cristo as nossas escolhas podem ser realmente canalizadas segundo a realidade do novo viver em Jesus Cristo. Eu posso escolher continuar na mentira, mas se eu estou em Jesus Cristo, eu decido, ou seja, a minha vontade agora está na direção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos é dado para que nós não façamos aquilo que é do nosso querer. Então a sua decisão, a nossa decisão, acoplada com o querer de Deus, acoplada com o mover do Espírito Santo, nos leva a andar na verdade, falar a verdade com o nosso próximo, que é fruto de uma vida na pessoa do Senhor. Amém. Falar a verdade, meu irmão, minha irmã, é imprescindível para a construção de relacionamentos, para a comunhão que gera edificação mútua. Isso fortalece a igreja do Senhor, sara, solidifica as relações e a confiabilidade. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo fala, repito, sobre o deixar a mentira. Por que, queridos? Eu cito um autor que de vez em quando eu leio, chamado John Stott, pastor anglicano que já é falecido. Ele diz o seguinte: a mentira é uma facada nos membros do corpo de Cristo. Sobre ela não se edifica relacionamentos confiáveis. A comunhão é edificada na confiança, e a confiança é edificada na verdade. Logo, a falsidade destrói a comunhão, ao passo que a verdade a fortalece. Amém? Eu vou repetir. O pastor Eliseu sabe que eu gosto de repetir as falas. A mentira é uma facada nos membros do corpo de Cristo.
sobre ela não se edifica relacionamentos confiáveis. A comunhão é edificada na confiança, e a confiança é edificada na verdade. Logo, a falsidade subverte ou destrói a comunhão, ao passo que a verdade a fortalece. Por isso temos que deixar a mentira cada dia e andarmos na verdade. Amém, querido? Isso fortalece os vínculos, isso sedimenta a confiança, isso gera confiabilidade nos relacionamentos em qualquer instância, na célula, na igreja, na família, no casamento, na empresa, no mundo. Meu irmão e irmã, agora nós temos que estar atentos a algo muito sério sobre o falar a verdade. Esse negócio de falar a verdade, se não for na perspectiva de uma vida transformada, de um coração mergulhado no Senhor, essa verdade também pode ser algo tremendamente destrutivo. Como assim? Certamente, assim como eu, vocês conhecem pessoas que dizem: porque eu sou assim, eu falo a verdade. Você já viu esse negócio em algum lugar? Aqui dessa igreja não tem esse negócio, né? Vocês já viram? Lá de fora, né? Tem quanta pessoa? Porque eu sou igual ao meu pai, pastor. Fala a verdade, fala a verdade. Eu só não digo glória a Deus. Né? Queridos, é o seguinte: precisamos estar atentos e atentas quanto ao falar a verdade com o nosso próximo, ou acerca do nosso próximo. Podemos pecar uns contra os outros, mesmo falando a verdade. Deu para entender? Podemos pecar uns contra os outros, mesmo falando a verdade, tornando-nos maledicentes. E daí o apóstolo Paulo, ele, mais do que orienta, ele diz o seguinte: que devemos seguir a verdade em amor, porque a verdade em amor torna-se, sem amor, torna-se legalismo. E por mais verdadeira que seja a verdade que eu falo, se não for imbuída de amor, meu irmão, minha irmã, vai ser um elemento de destruição, não vai libertar, não vai curar, não vai levantar. E repito, muitas vezes, falando a verdade, podemos pecar contra o outro e uns contra os outros, tornando-nos maledicentes. O nosso amado João Wesley, jovem, né? Tem um sermão sobre a cura da maledicência. Não sei se alguém já leu esse sermão. Alguém já leu esse sermão? Eu recomendo que você leia. Ele diz o seguinte: a ira, o ressentimento e todas as tendências perversas são acariciadas pelo falar daqueles contra quem estamos indispostos, falando a verdade. Aí, o nosso querido diz: tornando-nos maledicentes. A maledicência, citando ainda João Wesley, é difícil de evitar, porque ela frequentemente nos ataca sob disfarce. Falamos assim por uma nobre, generosa, se não discernirmos santa indignação. Cometemos pecado por mero ódio do pecado. Servimos ao diabo por zelo puro de Deus. Pode ser que muitas vezes a maledicência não é por zelo, mas pelo mero prazer de falar do outro, ainda que haja
Que coisa terrível. Temos que ter cuidado para não expormos o outro, mesmo falando a verdade, para não ferirmos amados, de modo desnecessário. Muitas vezes, queridos, a verdade ela vai ferir sim no nosso coração, vai ferir, mas quando isso vem amor, isso é sarador, isso é restaurador. Mas falar a verdade pelo simples prazer de falar a verdade, porque nós entendemos que assim precisa ser, não vamos libertar ninguém. Nós temos que ter cuidado para que não exponhamos os outros falando a verdade. E queridos, infelizmente hoje isso está assim, em decorrência, do grande advento das redes sociais. Quanta exposição, quanta verdade dita acerca dos outros, e em nome desse falar a verdade, expõe-se pessoas, expõe-se liderança, expõe-se pais, expõe-se filhos, mas essa não é a verdade libertadora. A verdade que é o falar em santidade é a verdade que procede de um coração totalmente mergulhado no coração de Deus. Segunda coisa, sobre o falar em santidade, dentro do texto do apóstolo Paulo, ele diz que o falar em santidade, ou seja, nós não devemos ter um falar torpe. O que é torpe? Torpe é podre. O falar em santidade é um falar limpo, saudável. A palavra torpe não é apenas o tal do palavrão, mas toda expressão que saindo dos lábios não produz o que é bom. Se não produz o que é bom, é torpe, é podre. São palavras frívolas, inconscientes, sem misericórdia, argumentos firmados no propósito de simplesmente justificar as nossas atitudes. Amados, ao mesmo tempo que a palavra é uma semente, a palavra é também uma espécie de fruto. Fala para o seu irmão, a sua palavra é semente, mas a sua palavra também é fruto. Muito bem. A expressão torpe vem do grego sapos. É a mesma expressão usada para árvores podres e frutos podres. A palavra como fruto indica, revela que tipo de árvore nós somos. E o Senhor Jesus Cristo, na sua sabedoria, na sua instrução, ele diz que as palavras são uma declaração do que está no nosso interior. A boca fala do que o coração está cheio. O que temos dentro de nós é o que vamos proferir. A palavra não é simplesmente uma espécie de semeadura, é também isso. Mas a palavra é também a manifestação do estado do nosso coração, é o fruto que produzimos. As palavras revelam o que somos e em quem nós estamos. Repetindo, a palavra ou as palavras que proferimos revelam o que somos e em quem nós estamos. Somos uma nova criação. Estamos de fato na pessoa de Jesus Cristo. Nascemos de novo, crescemos nele, e estamos sendo moldados por essa graça, por essa verdade, chamada a palavra de Deus, pelo próprio Senhor, no poder do Espírito Santo. E aí, meu irmão, minha irmã, algo assim muito simples também de entender nessa direção, que palavra não apenas é uma espécie de semente, mas um fruto que revela a nossa natureza, que tipo de árvore nós somos.
Eu digo o seguinte: se ferimos com as nossas palavras, isso denuncia as nossas feridas, o estado do nosso coração. Se somos capazes de incentivar o outro, inclusive na caminhada de fé, é porque temos certeza de que não existe coisa melhor do que viver em Jesus Cristo. Se somos capazes, de trazer uma palavra de vida para o outro, meu irmão, minha irmã, nós levantamos aquele amado com a nossa expressão de fé, é porque nós sabemos, por experiência, porque estamos experimentando que não existe coisa melhor do que a pessoa de Jesus, do que estar na pessoa de Jesus. Não existe coisa melhor do que ser de Jesus. Ou se reclamo sempre, é porque há ingratidão no meu coração. Ou quando em palavras verdadeiras expresso satisfação ao ver o progresso do outro, ao ver o progresso da igreja, é porque administro bem o sucesso do meu irmão. Quanta gente não se alegra com o sucesso do outro, Mas, puxa, que bênção! Glória a Deus, você está avançando, a igreja está caminhando. Glória a Deus, meu irmão, que você está avançando. Isso mostra, queridos, o estado do meu coração, que eu sou capaz de também, com as minhas palavras, celebrar o avanço do meu irmão, o avanço do meu pastor, o avanço da minha liderança, o avanço do meu líder. Glória a Deus, é porque há um estado interior realmente arraigado na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Uma terceira coisa, sobre o falar em santidade, é um falar que transmite graça. Palavras que transmitem graça. O nosso falar deve refletir o que somos em Cristo. Ressalto aqui o falarmos aos outros. Em vez das palavras torpes, devemos transmitir graça aos que nos ouvem. Falar de maneira que haja edificação. Falar conforme a necessidade, trazer cura. Eu gostaria que você abrisse. Vamos ler dois textos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 12. Livro de Eclesiastes capítulo 10, o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz aí o seguinte, Eclesiastes capítulo 10, o versículo 12, nos diz o seguinte: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23, a palavra diz o seguinte: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo. Quão boa é! Eu tenho algumas perguntas bem básicas. Será que tudo o que falamos edifica? É necessário? Está de acordo com a ocasião? O que falamos é verdadeiro? Mesmo que seja verdadeiro, está transmitindo graça? Estimula o outro a mudanças? O que estamos falando uns aos outros aponta vias de possibilidade de transformação? Ou está puxando o outro para baixo, travando? Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que a palavra que transmite graça. Quando
poderíamos pregar só sobre isso, né? Ela tem muito a ver com a perspectiva pela qual nós enxergamos uns aos outros. O apóstolo Paulo, eu não me lembro agora o endereço, eu sei que em Coríntios ele diz: d'agora em diante não conhecemos a ninguém senão por meio de Jesus Cristo. Como assim? Meu irmão, minha irmã, essa deve ser a perspectiva, os óculos, vamos assim dizer, né? Pelos quais ou pelo qual devemos enxergar uns aos outros. O que mais vemos hoje é gente ferida, não é verdade? Na igreja, no trabalho, em todo lugar, a fila só está que aumenta de gente ferida. Mas se nós estamos em Cristo, se existe em nós um falar de santidade, eu e você, pela graça do Senhor, meu irmão, minha irmã, temos o privilégio de sermos instrumentos da graça do Senhor uns aos outros, no proferir das nossas palavras. Vocês entenderam? Amém? Entendido? Isso é definido pela nossa perspectiva. Como que você enxerga o outro? Ou como você se enxerga? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o que proferimos para o outro, as nossas palavras, as nossas atitudes, é o resultado também do modo como nós nos enxergamos. Obviamente vocês entenderam. E nessa mesma verdade que o apóstolo Paulo coloca, de agora em diante não conhecemos a ninguém senão por meio de Jesus Cristo, meu querido e querida, para o seu bem, para que você seja instrumento de edificação e transformação. Eu quero mais do que sugerir, eu quero desafiar a que cada dia você se veja a partir daquilo que você é na pessoa do Senhor. Amém? Aí aquela pergunta tão básica: e as minhas falhas? Amados, que não achei, não estou aqui justificando. Todos os dias nós corremos o risco de falhar. Não só corremos o risco, mas como também falhamos. Não se trata de viver no faz de conta, mas se eu me discerno a partir do Senhor, se eu me vejo a partir de Jesus, quando eu falo de Senhor, este sou eu, fora de Jesus, mas eu estou no Senhor, e eu quero me enxergar um homem transformado, uma mulher transformada, aperfeiçoada pelo poder do Senhor. E assim como eu me enxergo, assim como eu estou sendo transformado de glória em glória, na imagem do primogênito de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, eu também posso enxergar o meu próximo, por pior que ele pareça. E aí, querido? Aí, querido, nós vamos ter palavra divina, outras de graça. Amados, isso nos desafia tremendamente. Porque, infelizmente, a geração que está meio misturada, nós somos formatados no evangelho legalista, ainda que tenhamos uma teologia da graça. Vocês estão entendendo? Temos que tratar o pecado, temos que tratar o pecado. Com o pecado não se brinca. Pecado se arrepende, confessa. Temos que ir para a cruz. Mas a Bíblia, a minha Bíblia, que é a sua Bíblia, glória a Deus, nós entendemos também, aleluia, me diz, assim como diz a você, que onde abundou o pecado,
não é fazer vistas grossas aos nossos desmandos ou desmando dos outros, não é fazer vistas grossas àquilo que tem que ser curado, àquilo que tem que ser mudado, mas eu lhe garanto que o legalismo não transforma a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas são palavras recheadas de poder, de autoridade, de unção, de palavras ditas por pessoas que discernem o outro a partir da pessoa do Senhor. Entendeu? Diga amém. Amém. Você está assim hoje, mas eu lhe vejo em Cristo Jesus, porque Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Há uma graça, há um poder, há um Espírito Santo, há uma verdade que transforma o pecador, há uma verdade que liberta, há um Espírito Santo que restaura, há uma graça curadora. Meu irmão, minha irmã, e nós precisamos, como igreja, precisamos da família, caminharmos nesse viés da graça, proferir palavra que cura, palavra que levanta, palavra que reanima, palavra que redireciona a vida das pessoas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Fala para o seu irmão, eu e você estamos em Jesus. E nós temos palavra de graça uns para os outros. Deixa Deus te usar. Aleluia. Amados, isso é tremendo. Nós estamos nessa caminhada pastoral há 30 anos. É tão gostoso, tão abençoador. Você começa a caminhar com uma pessoa de aconselhamento, né? A minha esposa também queria andar nesse viés do aconselhamento, uma bênção, até aquela pessoa ferida, destroçada. Aí você começa a trazer à luz, não só os seus pecados, não simplesmente levar à confissão, conforme Tiago 5,16, confessar as faltas uns aos outros para ser sarados. Nós vamos trazendo a palavra e cada dia a gente vai vendo pelo agir da graça do Senhor, pela palavra curadora, as vidas restauradas. Gente, que coisa maravilhosa. Não tem dinheiro que pague isso. Isso é tremendo. Nós temos canais da graça do Senhor, inclusive as palavras que proferimos para os nossos semelhantes. Você é alguém levantado pelo Senhor para, em nome dele, abençoar. Sabe o que é isso, gente? Ele fala de sacerdócio universal para os crentes. Eles têm a ver com sacerdócio. Isso tem a ver com sacerdócio. Desde a antiga aliança. A minha Bíblia diz que é a sua Bíblia. E nós, como sacerdotes, a nação de Israel, como nação de sacerdotes, foram levantados para, em nome do Senhor, amém. E Paulo diz que o ministério da antiga aliança era um ministério de glória limitado. Mas nós estamos na nova aliança. Aleluia. Somos sacerdotes da nova aliança. Sacerdotes, sacerdotisa, geração eleita, povo exclusivo da propriedade do Senhor, sacerdócio real. Nós temos, queridos, os benefícios da aliança. Nós temos um sacerdócio na linhagem não de Levi. Meu filho fala que a linhagem de Levi era sacerdote açougueiro. Era um dono de açougueiro. Nós somos sacerdote da linhagem de Melquisedeque. O sacerdócio real, o sacerdócio eterno. Homens e mulheres cujo ministério é revestido de maior glória. Não é o ministério da condenação, mas ministério de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, você, palavra de graça. Ai, você, palavra de vida. Então, santo varão, santa varão, deixa esse negócio que dentro de você. Deixa o Espírito Santo tomar sua vida. Deixa o Espírito Santo tomar sua boca. Deixa o Espírito Santo fazer de você profeta e profetiza, homens e mulheres cheios de Deus, para abençoar em nome do Senhor, para
irrepreensível com as suas palavras. Quando glória a Deus, eu aplaudi o Senhor. Aleluia. Completamente errado, falava, vou gastar da cruz. Eu entendo que o falar em santidade tem essa dimensão. Primeiramente, a nossa relação com o Senhor. E, consequentemente, isso vai fluir na direção dos nossos outros. Devemos ter palavras de graça uns com os outros. E podemos. Não só devemos, mas também podemos. Porque estamos no Senhor. Mas eu entendo que uma palavra de santidade, ela também tem essa dimensão. Daquilo que falamos ao nosso Deus. Isso tem a ver mais com o andar no temor do Senhor. O que falamos deve também agradar a nosso Deus. Amém? Amém. Não desejo que Deus esteja à sua espreita, tentando te pegar ou nos pegar no que falha. Não tem essa necessidade. Deus é Deus. Eu não ser constantemente insatisfeito conosco. O dia que eu descobri isso, eu fiquei mais leve. Fiquei mais crente. O salmista, um texto muito conhecido, Salmo 19, 14. O que está escrito lá? Vou te dar uma chance antes que abra a sua vida. As palavras dos teus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha e redentor. É um salmo que exalta a lei do Senhor. As palavras que agradam a Deus são palavras de coração que medita na lei do Senhor e por ela é lugar. São palavras daqueles e daquelas que se comprazem em Deus e na sua própria lei. E aí, queridos e queridas, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Está muito claro. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta. Inclusive, na expressão das nossas palavras. Aí entra o falar gracioso, o falar profético, falar de vida e não de morte, falar de bênção e não de maldição, um falar que expressa uma vida cheia do Espírito Santo, mas um falar também que são vias retroalimentadoras. É o que Paulo coloca. Abre em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Eu diria, irmãos e irmãs, que não tem como vivemos plenamente essa realidade do falar em santidade sem que experimentemos diariamente o que Paulo diz aqui na carta aos Efésios. Capítulo 5. Ele diz:
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida cheia de Espírito que nos leva a ter um falar santo, mas um falar santo que é um falar em gratidão, é quem anda, né? É a linguagem do reino. Cada rei tem seu idioma, né? E o rei de Deus tem um idioma. Filho de Deus tem um idioma. E Paulo diz aqui qual que é o idioma dos filhos de Deus. Qual é o idioma dos cidadãos e cidadãs do reino? Falando entre vós, na comunhão dos santos, não se ferindo mutuamente, mas falando entre vós, é que basta uma linguagem litúrgica, não engessada, mas uma liberdade do Espírito, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai. Queridos, isso alimenta o nosso coração. Quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais você fala em santidade, mas quanto mais você fala em santidade, você é cheio do Espírito Santo. Nós precisamos desse negócio todo dia. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Alguém já disse, queridos, que nós somos aquilo que nós comemos. Já ouviu essa frase toda? Jesus Cristo disse. Aqui mais uma chave para você falar em santidade. Jesus deu uma rasteira no capeta. Quando o Satanás quis botar Jesus em crise, se és filho de Deus, transforma as pedras em pães para um cara. Nem só de pão viverão, mas o quê? Mas o quê? Não. Toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Você não somente é o que você come, mas você fala o que você come. Está vendo? Jesus é o pão da vida. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do jeito do Pai. Então coma desse pão. Relacione-se com Ele. Jesus Cristo disse: em mim vocês não podem fazer nada, sem mim vocês não podem nem falar. Graças a Deus. Então encha-se da palavra. Alimente-se de Jesus Cristo. Se formos abundantes, ou abundarmos em Cristo, certamente falaremos, queridos e queridas, um falar santo, porque estaremos cheios de Jesus. Isto, meu irmão, minha irmã, sem dúvida, nos habilita. Deus é um Deus maravilhoso em tudo, porque Ele tem tudo que a gente precisa para si. Ser crente, ser gente, ser comunidade no padrão dele. Ele nos dá tudo. Sabe uma coisa que me dá nos nervos? Ele está ministrando algumas temáticas mais assim, fortes na célula. O Sermão do Monte, né? Trabalhando as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, o 7 estudos nós trabalhamos.
Esse convite quando o irmão, mas parece tão difícil, né? Você fala de amor, de graça, de falar, é tão difícil perdoar o irmão. Você é crente. Nós não podemos, irmãos e irmãs, para bem nosso e da igreja e da nossa casa, da nossa vida, rebaixarmos o padrão de Deus, preferindo as nossas questões. Gente, nós metodistas, nós temos uma teologia de santidade. Eu pergunto, onde é que esse negócio na nossa vida? Pastor da igreja, pastor Pontes, mas o Espírito Santo está mandando falar esse negócio aqui. Nós, amados, não temos nada do metodismo immoral. O nosso metodismo nasceu no fogo do Espírito. É o movimento de santidade, é o movimento de avivamento, é o movimento de jejum, é o movimento de oração, é o movimento de vida que frutificou, que Deus usou para transformar uma nação e muitas outras nações. Então nós temos que dar conta desse negócio, mas porque senão Deus nos cobrará essa dívida. Eu sou pastor de igreja há 132 anos. Central de Juiz. Estou dizendo lá para gente. Nós temos queridos e queridas. Nós precisamos adotar essa graça da santidade pelas nossas palavras. E Deus nos habilita para vivermos esse relacionamento edificador, transformador. E o último texto que eu quero ler com vocês nesta noite, Colossenses 3,16. Irmãos, irmãs, daqui. Você pode colocar em pé? Na verdade, eu vou ler do 12 até o 17. Nós chamamos isso de mandamentos mútuos. Deus nos habilita a nós para viver esse padrão. Não é uma coisa distante, inacessível. Deus, pelo Espírito, nos habilita. Olha só, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos a fé de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Leamos juntos os versículos 16 e 17. Vamos lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão na vossa oração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Habite ricamente em vós. Aleluia. Palavra. Gente, se eu tiver palavra, eu tenho tudo. Eu tenho graça. Eu tenho inspiração. Eu não estou falando de sermão, não. Eu estou falando de palavra de graça, palavra de amor, palavra de cura, palavra de restauração, palavra profética. E vamos nos mover nessa verdade. E vamos ter uma igreja sarada, saradora, uma igreja que abençoa. Amém? Eu quero lhe propor aqui um convite. Você está aqui nesta noite. Quem sabe não, certamente. Você está aqui. Você foi ferido por palavras.
O Espírito de Deus está neste lugar. E nesta noite algo novo está começando a se processar dentro de você. O Espírito de Deus está traduzindo ao seu espírito as realidades de um evangelho libertador. Ele está demonstrando quem você é na pessoa do Senhor, e que, abundando na graça dele, você vai ser aquilo para que você foi gerado em Cristo.